Mas vamos ver o que o Dezão tem a dizer sobre. Live pós-jogo de empate entre Fluminense e Fortaleza. O jogo terminou empatado 2-2. E olha, falar uma coisa pra vocês, viu? O resultado do jogo dá pra dizer que o Fluminense arrancou um ponto no Maracanã, viu? Dá pra dizer de verdade que o Fluminense arrancou um ponto no Maracanã. O Fortaleza é um time melhor do que o nosso. O Fortaleza estava, ou está, né, brigando pelo título brasileiro. Pelo título brasileiro. Virou a partida. O Fluminense saiu na frente. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes aqui. Virou a partida, o Fluminense meteu 1-0, o Fortaleza virou por 2-1 e teve outras oportunidades de aumentar o placar, tá? O Fluminense no primeiro tempo, tirando os 15 primeiros minutos, fez 30 minutos temerosos, 30 minutos preocupantes e no segundo tempo eu achei que a vaca estava indo pro brejo. Eu estava achando que a vaca ia pro brejo. Com as substituições que o Mano Menezes fez, ele envelheceu o time. Ele tirou jogadores jovens como o Caon Elias, por exemplo, que não tá jogando porra nenhuma. Mas a culpa não é do moleque. A culpa não é do moleque. O Mano Menezes tirou o Keno, que na minha opinião vinha sendo o melhor jogador da partida até então. Tá? O Keno tava indo muito bem, lembrando os melhores momentos dele no Fluminense. Ele tirou o Keno também. E colocou, entre outros, entrou Kevin Serna, entrou Facundo Bernal, entrou Renato Augusto, Cano e John Kennedy. Então, também tem essa questão, né? Tem como não envelhecer? O elenco do Fluminense é um negócio que foi pedra cantada em relação à idade, né? É difícil Foram você as não 5 envelhecer. substituições aí do Fluminense. E por incrível que pareça, pelos deuses do futebol, os deuses do futebol não abandonam a gente, né? Os deuses do futebol não abandonaram a gente, graças a Deus. Porque o gol do Fluminense, o gol de empate, o gol do ainda atual rei da América, Germancano, saiu de uma assistência do Renato Augusto. Saiu de uma assistência do Renato Augusto. Fluminense 2, Fortaleza 2. A gente ainda depende só da gente. O Fluminense ainda depende somente dele. Mesmo em caso de derrota, que seria uma tragédia, mas venceria o melhor. Caso o Fortaleza vencesse, caso o Fluminense não conseguisse arrancar aquele empate ali, eu ia abrir a live falando exatamente isso. Venceu o melhor. Venceu o melhor. Mas graças a Deus a gente conseguiu arrumar aquele empatezinho no final ali. Tiveram mais duas, não nem tão no final assim, né? O Fluminense teve mais 2 chances dos pés do Arias. E aí o Arias resolveu bater no gol. O Kevin Serna estava entrando sozinho na cara do gol. Se o Arias tivesse feito a opção de rolar pro Kevin Serna, talvez tivesse sido o gol da virada do Fluminense ali. Mas dá pra falar que o resultado foi justo. O Fluminense não é um time melhor do que o Fortaleza. O Fluminense não jogou melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza é um time muito consciente, sabedor daquilo que faz. Pô, vou falar, lúcido Dezão, hein? Lúcido. Esperava ele completamente descontrolado aqui. Claro que o gol do Fluminense no final dá uma amenizada nos ânimos, dá uma acalmada. O fato dele sair do estádio, fazer o caminho pra casa e tal, também dá uma acalmada. Não é aquela live que ele abre assim que acaba o jogo imediatamente. Mas, pô, bem lúcido até agora, né? E eu te digo mais, tá? Lúcido. A sensação que eu tive Poxa, lá lúcido. do Maracanã é que o Fortaleza respeitou demais o Fluminense. O Fortaleza, ele respeitou demais o Fluminense. Se o Fortaleza tivesse sido um time mais agressivo, se o Fortaleza tivesse sido um time mais incisivo, talvez pudesse ter vencido o jogo no Maracanã. Mas o Fortaleza respeitou demais. Respeitou muito no início do jogo, tomou o gol. E aí agora a gente vai começar a falar sobre o Martinelli, né? Cara, é muito chato. É muito chato você colocar toda a responsabilidade. Agora, tem um ponto que o Fluminense se deu bem, né? Porque já tiveram jogos que, independentemente do resultado, o Fluminense saiu mal tendo muitos jogadores suspensos para a rodada seguinte.
Nessa rodada especificamente, eu acho que o Fluminense nem cartão tomou. Eu acho que o Germancano tomou um cartão e não tava pendurado, nem nada. Então, se deu bem, né, em relação a isso. De um momento, de um resultado ruim, de um jogo, de um ano, em cima de um cara só. Seja ele quem for. Mas o fato é que o Fluminense começou muito bem a partida. Muito bem. Amassando, indo pra cima, com aquele comportamento que a gente vinha cobrando sempre aqui, né? Que seja em casa, jogando em casa no Maracanã, seja lá contra quem for, o Fluminense tem que amassar o adversário. Ele tem que pressionar, ele tem que empurrar o adversário. A torcida do Fluminense está no estádio para isso, para incentivar, gritar e empurrar o time para cima do adversário. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Repito, Fortaleza está brigando pelo título brasileiro, é um time muito melhor do que o nosso, mas não importa. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Botafogo, pode ser o Flamengo, pode ser quem for. Jogando no Maracanã, com mando de campo nosso, a gente tem que empurrar o adversário. E isso o Fluminense fez no início do jogo, cara. Por incrível que pareça, o time começou bem. Abriu o placar com o gol do Lima. Lima que foi uma novidade no time. Especulava-se que o Lima poderia jogar no lugar do Keno, aberto pela esquerda. E o Mano inovou, digamos assim. Não é inovou, mas ele então, fez... eu tava pensando nisso, Ana. Pro próximo jogo do Fluminense, eu acho que o estádio vai estar lotado sim, porque é o jogo da vida ou da morte, só que é um jogo que o Fluminense é muito mais favorito que no jogo de hoje. É uma coisa completamente diferente, tipo você ir pra um jogo contra o Fortaleza, que tu já vai com aquela sensação de assim, mano, fuda. Do que tu ir pra um jogo contra o Criciúma, que, mano, é o jogo que também se não ganhar é pra cair mesmo, entendeu? Se não ganhar é pra cair mesmo. Cara, eu tava vendo um tweet do Anime Fla falando sobre esse jogo aqui especificamente, ó. Tá ligado? Esse jogo aqui. Existe um mundo do Flamengo entregar, mano? Se o Criciúma buscar um empate? Ou vocês acham que não existe? A rapaziada falando que existe e tal, sim, não, existe não, o Flamengo quer G4. Então, mas a gente não sabe como é que vai chegar. Existe um mundo, não é vai entregar ou não vai entregar. Existe um mundo é se existe a possibilidade. A pergunta que eu tô fazendo pra vocês. Tá ligado? Porque, cara, vamos ser muito sincero aqui. Existe a possibilidade do Flamengo chegar nessa rodada sem estar disputando por... Algo que ninguém esperava. Ele colocou o Lima no lugar... Não o Lima no lugar do Facundo Bernal. Ele recuou o Martinelli para a primeira volância e colocou o Lima como segundo volante. Um meia pela esquerda ali. E foi dos pés do Lima que saiu o primeiro gol do Fluminense. Até ali o time estava muito bem. Torcida incendiou o Maracanã, quase 40 mil torcedores. 37.940 e alguma coisa, tá? Pros desavisados, pros mal intencionados, só tinha um setor a R$10 a inteira, R$5 a meia. Aí, é o que eu falei. Que era metade do setor norte. Somente um quadrante do setor norte. Dá pra dizer que 1/4 do setor norte foi aberto a preço popular. E esse setor estava esgotado. Assim como esgotou a leste inferior, a leste superior, a sul acabou não esgotando pela diferença de valores. Então, vocês não Mas lotem... qual era o valor? Eu tô defendendo o Fluminense aqui, falando que só tinha um setor com ingresso nesse preço mais popular. Qual era o valor dos outros? Só pra eu ver se tem justificativa e embasamento às pessoas que estão zoando. Aqui é sócio torcedor, de graça. Aí um outro sócio torcedor ficava 15. Aí o outro sócio torcedor ficava 30, 36, 48, 60. Isso aqui é o valor da inteira, né? Inteira, R$60, meia entrada 30. Pô, o ingresso mais caro do estádio foi a inteira do setor oeste, especificamente, que tava R$40 a meia. Então, tipo, de fato, não são todos os ingressos a R$5. E é importante ele falar isso, porque é uma narrativa que se criou e não é verdadeira. Então, se a narrativa não é verdadeira, ela precisa ser combatida. Dito isso, um preço bem acessível mesmo pro jogo, pela importância do jogo. Eu acho que era jogo pro estádio estar lotado, sim, pô. Estádio nem a R$5. Tinha um setor, um quadrante da Norte a R$10 inteira, R$5 a meia, e esse setor foi esgotado rapidamente, tá? Que o Fluminense continue fazendo isso para os próximos jogos, já está fazendo para Criciúma e Cuiabá,
porque é importante pra galera que não tem um poder aquisitivo alto poder ir apoiar o Fluminense no estádio, tá? Então, antes que venha com a ladainha, R$5 não lotou estádio. Era um quadrante da Norte e aquele setor custava R$10 inteira, R$5,50 foi esgotado. Mas vamos voltar a falar do jogo. E aí, cara, o Martinelli, mais uma vez o Martinelli, numa bola disputada no meio-campo, ele perde essa bola, tentou fazer uma jogada de efeito, tentou driblar no círculo central, perdeu a bola. Eu já tinha alertado a vocês que o contra-ataque do Fortaleza era muito forte. Fortaleza tem dois extremos muito velozes e de qualidade, que é o Marinho e o Moisés, e não deu outra, né? Martinelli perdeu a bola, contra-ataque na vertical do Fortaleza, bola cruzada pela direita, bola essa que cruza a pequena área inteira, ninguém corta, e o jogador do Fortaleza, se não me engano foi o Moisés, chega no segundo pau, empurra para dentro da rede, gol do Fortaleza. É importante falar isso aqui, a falha foi do Martinelli, ele perdeu a bola no meio campo, mas ele perdeu a bola no meio campo, no círculo central. O sistema defensivo, ele falhou por inteiro. Verdade. Diogo Barbosa não conseguiu cortar o cruzamento. A bola passou pela área inteira. Chegou no segundo pau para o jogador do Fortaleza empurrar para dentro do gol. O Fábio também saiu, tentou cortar, não conseguiu. A falha foi do Martinelli? Foi. Mas o sistema defensivo também falhou por inteiro na jogada. Não é o Fábio, mano. Tô passando pano pro Martinelli. Tinha 12 pontos no Campeonato Brasileiro, mano. Eu acho que num ano que muita gente jogou abaixo, que os reforços não deram certo, que o Fluminense tá, vivendo uma crise, eu acho que o Fábio consegue se manter intacto. Ele teve uma falha ali saindo jogando com o pé, recentemente e tal, mas fora isso, mano, campeonato fodão dele, mano. Martinelli não, rapaziada. Esse garoto, volto a dizer, a tendência agora é querer crucificar, colocar o Martinelli na cruz e crucificá-lo. Como um bagre, um jogador terrível, pior do time do Fluminense. Eu coloco os 2 gols do Fortaleza na conta dele por um motivo. O Fluminense estava muito bem no jogo, estava com 1-0 no placar. Depois daquela falha dele no meio-campo, e como consequência, a falha de todo o sistema defensivo, o empate do Fortaleza, o Fluminense desmoronou. Sabe um castelinho de areia? Você já foi na praia? Você que tá me assistindo agora. Aonde você mora tem praia? Tem. Ou você já foi uma praia alguma vez na vida? Já brincou de castelinho de areia? Já, quando era Montou criança. um brinquedinho de areia ali na areia, Já. brincando? E aí vem a onda, ou vem alguém e chuta o teu castelinho de areia, Muito desmonta triste tudo. mesmo. Abalo. Então, esse foi o Fluminense após o gol de empate do Fortaleza. O Fluminense desmoronou, derreteu, igual um pedaço de manteiga na panela. Acabou o time do Fluminense. Acabou. Os jogadores mental fraco, ficaram abaladinhos. O Fortaleza tomou conta do jogo, virou a partida, poderia ter marcado o terceiro gol. Poderia. Tinha que ter rodado a faca. O Hércules perdeu 2 gols na cara, mano. Eu ia falar do Hércules aqui, mas teve uma que ele tentou chapar, bateu por cima do gol, canto escancarado. Teve outra que realmente estava impedido, mas porra, faz o gol, depois tu confere. Ele perdeu as 2 chances na cara do gol, não porra. fez por causa de um maldito erro do Martinelli no meio-campo. Então, às vezes a gente precisa desenhar, precisa falar 1 milhão de vezes. Então eu vou falar quantas vezes forem necessário. Para mim, a virada do Fortaleza, você pode colocar na conta da bola perdida pelo Martinelli no meio-campo. Apesar de todo o sistema defensivo ter falhado. Ok? Ponto. Vírgula. Vírgula. Quantas bolas o Cauã Elias perdeu no jogo? Não sei, não contei. Quantas bolas os laterais do Fluminense perderam no jogo? Não sei, não contei Quantas também. bolas o Arias perdeu no jogo? Não sei também, não contei. Thiago Silva voltou. Segundo tempo até evoluiu, conseguiu cortar uma cagada que o Thiago Santos ia fazendo. Mas o Thiago Silva parece um jogador normal. Não é um monstro, aquele cara soberano. Não é. Então, assim, o time todo erra pra caralho. O time todo erra pra caralho. Mas foi dos pés do Martinelli no círculo central que saiu a virada do Fortaleza. A sensação que eu tenho é a seguinte.
que o trabalho do Mano começou muito bem. Ele estabilizou a equipe, que estava rebaixada naquele momento, com 6 pontos, né? Ele estabilizou, estancou a sangria de derrota já no primeiro jogo contra o Internacional, empatamos, vencemos o jogo na sequência, e aí o time foi crescendo, teve 2 sequências de 3 vitórias seguidas, chegou lá aos 38 pontos e não sabe como. Mas a realidade é o seguinte, de alguns jogos pra cá, eu sinto, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, que o Fluminense tá ladeira abaixo. O time piora. Hoje o time ficou tocando bola pra trás, com o Fábio jogando com os pés, como se fosse o Fernando Diniz na beira do campo. Consigo entender. Não consigo entender. Depois de 4, 5 meses do trabalho do Mano Menezes, a gente tá regredindo, tá piorando. O sistema defensivo que ele tinha acertado passou a tomar gol todo jogo, 2 gols por jogo, a média nos últimos jogos. Tomou 2 gols do Inter, tomou 2 gols hoje, que é o terceiro pior ataque do Brasil, é uma sofrência fodida para conseguir marcar um gol. Rapaziada, estamos no fio da navalha. Estamos no fio da navalha. É simulador, é calculadora, é matemática até a última rodada. O Fluminense vai chegar no último jogo contra o Palmeiras precisando de ponto. Ou fora da zona do rebaixamento, secando os outros jogos. Porque a chance que a gente tinha de garantir matematicamente, de garantir-se na Série A, matematicamente, era ganhar os 3 jogos em casa. Ganhava do Fortaleza, ganhava do Criciúma, ganhava do Cuiabá, 46 pontos, não cai mais. A gente vai jogar com Criciúma, com Cuiabá, com a faca no pescoço. Desculpem a analogia violência. Mas é essa analogia mesmo que tem que ser feita. Eu não falei faca, eu falei com a corda no pescoço. Mas é isso mesmo, porque... Ah, são jogos que o Fluminense é favorito? Com certeza, o Fluminense é favorito. Mas não pode ter brecha. Não pode ser aquele jogo, por exemplo... Ah, teve um jogador expulso no início, comprometeu a partida e não deu pra ganhar. Se isso acontecer, fudeu. Tá? A gente vai jogar contra o Criciúma e contra o Cuiabá com a faca no pescoço. Ou ganha ou morre. Vai chegar a 44 pontos. Se não pontuar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ele vai chegar na última rodada, ainda com chance de cair, tendo que pontuar contra o Palmeiras ou perder o jogo Palmeiras e torcer para quem tá atrás não poder vencer e ultrapassar a gente. Eu só quero que esse ano de 2024 acabe com o Fluminense na Série A. E a partir daí, rapaziada, todos nós, sem exceção, não pode ficar ninguém de fora. Temos que exigir uma completa reformulação. Mas o que eu tenho a ver com isso? Todos nós, sem exceção, o que eu tenho a ver com isso? Cheio de pepino pra resolver no Vasco, eu tenho que ficar me preocupando com reestruturação do Fluminense, cara. Eu já acho que ele começou a se exceder, viado. No Fluminense Futebol Clube. Uma completa e ampla reformulação no Fluminense Futebol Clube. Começando pela diretoria, começando pelo diretor de futebol, tem que ter um vice-presidente de futebol, tem que ter alguém para ocupar aquela vaga do Fred. Eu não consigo me entender, eu fico me perguntando, pra que aquele cargo existia? Pra que o cargo que o Fred ocupava existia? Ou de duas uma, ou ele tinha importância e essa importância que tinha foi deixado de lado e a gente está perdendo uma pessoa importante no vestiário para poder fazer aquele elo entre os jogadores e a diretoria, ou o cargo do Fred não servia de porra nenhuma. Rapaz. E inventaram só para poder deixar o Fred lá dentro do Fluminense para ser uma figura simpática ao torcedor. Não tem outra explicação. Ou de duas uma. Ou o cargo do Fred não servia de porra nenhuma e aí ele saiu. Com quanto você acha que escapa nesse campeonato, Renatinho? Cara, eu tô achando, por incrível que pareça, tá ligado? Eu tô achando que com 42 existe um mundo de escapar. Eu acho que com 43 escapa. Mas eu tô achando que existe um mundo de escapar com menos.
E eu sempre imaginei que isso não fosse acontecer, mas os times de baixo não estão pontuando, tá ligado? Não estão pontuando. Tô vendo a rapaziada falando 45. 40, cara, com 44 você tem 3% de chance de ser rebaixado. 44 você tem 3%. Com 43 você tem 20% de chance. Com 42 tá 50-50. Isso que eu tô puto. No ano que o Fluminense tá com o cu na reta lá, os times estão caindo com 25 pontos. E é pra ficar maluco também. Porra, mas eu acho que vai ser 43, tá ligado? Eu acho que vai ter que fazer 43. Pra fazer 43, basta o Fluminense ganhar os 2 jogos que tem em casa. Não, ganhando os 2 vai a 44. Pô, 44. Se o Fluminense ganhar os 2 jogos que tem em casa, a chance é 3,5%. Isso que ainda tem 2 fora ali que às vezes brecha um pontinho. É que um dos 2 fora é muito difícil, que é o Palmeiras fora, né? Ele não precisa colocar outro porque não tinha função de nada, que eu não acredito. Ou então, a função do Fred tinha uma importância, o Fred saiu e ficou um vazio, ficou um eco, ficou uma coisa oca ali dentro. Então a reformulação, ela tem que começar de cima para baixo. Passando pela comissão técnica e o elenco inteiro. Inteiro. É constrangedor, cara. É constrangedor. Você olhar o time do Fortaleza bem postado, não tem um craque, não tem um... Só jogador normal ali, o Marinho, que foi dispensado do Flamengo, tava aí batendo cabelo. Marinho, Moisés, que o próprio Fortaleza vendeu pro México, acho que ele foi pro México, aí depois voltou do México. Então, Moisés joga pra caralho, Moisés tem vaga em muito time grande do Brasil, inclusive no Fluminense. Enquanto as nossas contratações foram umas piores do que as outras. Eu tinha conversado com vocês em uma live aqui recentemente. O Fluminense contratou 14 jogadores, incluindo a janela do início do ano e essa janela de agora. Nós tínhamos feito as contas que somente 2 tinham sido titulares ou eram titulares. Não são 2 mais, agora é 1, porque o Bernal é banco. Porque o tão pedido volante uruguaio, revelação... Moisés e Lucero cabem e são titulares aqui no Vasco. Ô Felipe, é óbvio que eles cabem e são titulares no Vasco, só que o Vasco não tem condição de trazer não, cara. Foi-se o tempo que era ridículo de tirar jogador de times que não são do eixo. Foi o tempo que era mole de você chegar lá no Vitória e trazer quem quiser, no Fortaleza trazer quem quiser. Qualquer time que não era do eixo, você ia lá e tu contratava qualquer um. Mas isso aí já tem alguns anos, tá ligado? Que não é assim. Há alguns anos. O craque uruguaio de 20 anos é banco, é reserva. O Kevin Serna é um bagrezinho que fala espanhol. No Vitória leva-se cair. Se o Vitória ficar na Série A, o Vitória não vai se desfazer fácil dos melhores jogadores não, cara. É banco, é reserva. O Kevin Serna é um bagrezinho que fala espanhol. Impressionante como toma as decisões erradas. Irrita ver o Kevin Serna jogar. Irrita! O Diogo Barbosa é um lateral de mediano para ruim. E o tal do Gabriel Fuentes, que foi contratado, não joga, não entra. Você tá me entendendo? O nível de contratação do Fluminense, você tá entendendo porque que esse ano é uma merda? É uma merda. Os jogadores que jogaram, que ajudaram no ano passado, no ano retrasado, estão 2 anos mais velhos. Acaba 2024, pelo amor de Deus! Acaba! Com o Fluminense na Série A, óbvio. E a partir daí, todos nós juntos, cobrar, pressionar por uma ampla reformulação. Começando de cima para baixo. Pô, posso falar uma parada aqui? Pode parecer loucura, mas se vocês deixarem eu explicar, vocês vão entender? Só uma parada aqui. Mas você tem que ter paciência para entender o que eu tô falando. Você tem que ter paciência para entender o que eu tô falando. Esses jogos que o Fluminense tem agora serão jogos, não vou falar o mais importante, mas dos mais importantes da história do Fluminense em relação a planejamento. Olha só o que eu tô falando. Planejamento. Ah, Renata, final, da Libertadores não foi mais importante? Claro que foi. Claro que foi. Pra história, título, importância de peso, impacto, com certeza. Em relação a planejamento, tá ligado? Ah, mas o Fluminense já caiu antes. Quando o Fluminense caiu de divisão, o rebaixamento não impactava tanto no planejamento.
como impacta hoje. Com a perda da receita da televisão, com a perda da cota do campeonato. Não impactava tanto quanto muda hoje. Então, cara, esses jogos que o Fluminense vai ter agora, na minha visão, são um dos mais importantes da história do Fluminense em relação a planejamento. Não tô falando, comparando com o final de Libertadores, de jogo festivo, jogo importante, de jogo, porra, de impacto na torcida. Não é isso que eu tô falando, de planejamento, tá ligado? De planejamento. Porque se cai, mano, compromete tudo. Compromete tudo. Imagina um ano sem disputar a competição internacional, sem a cota de televisão, sem a receita do Brasileirão Série A, com os sócios caindo por estar na Série B, com a bilheteria caindo por estar na Série B, com o poder de investimento caindo por estar na Série B. É complicado, mano, entendeu? Porque, cara, eu não aguento mais. Eu já não tenho expectativa nenhuma pro Fluminense 2025. Contando que a gente vai estar na Série A. Contando que a gente vai estar na Série A. Puta, tô na Série A, ufa! Capítulo número 2. Porra, estamos na Série A, mas qual a perspectiva para 2025? Eu acho que eu não vou ter uma noite de sossego. Depois da permanência do Fluminense na Série A, depois da garantia da permanência do Fluminense na Série A, eu acho que eu não vou ter uma noite sequer de sossego. Assim, ufa, acabou o pesadelo. Segunda página, começou Pesadelo capítulo 2. Porque qual é a perspectiva que a gente tem para 2025, cara? Qual é a perspectiva que a gente tem para 2025? E aí eu vi falando no carro agora... Vai ter que vender o John Arias, pegar o dinheiro do John Arias, que vai 50% pro Fluminense, acertar outra contratação do nível John Arias, gastando pouquíssimo. Vi falando no carro agora, e falei assim, quer apostar quanto? Que o Fluminense vai escapar na Bacia das Almas, vai escapar na última rodada, na Bacia das Almas, e o Mano vai dar entrevista coletiva, falando que a missão tá cumprida, que o trabalho dele foi muito bom, e parará, e a gente vai entrar numa de dar rage no cara, erradamente, porra. Ele tem razão se ele contar a vantagem. O Mano Menezes assumiu uma equipe com 6 pontos em 13 jogos, com um elenco podre e velho. Com um elenco podre e velho. Ele realmente vai fazer um trabalho, ele vai tirar... Eu não quero que ele fique pro ano que vem, tá? Eu tô deixando claro aqui que eu não quero que ele fique pro ano que vem. Porém, ele vai ter motivo para ir pra coletiva de nariz empinado e falar assim, ó, eu fiz aquilo que eu fui contratado para fazer. É verdade. Que foi deixar o Fluminense na Série A. Verdade mesmo. Ele não vai ter coragem de falar... Quanto mais que se ele realmente for renovar para o ano que vem, ele não vai falar isso. A não ser que na entrevista coletiva do último jogo ele já saiba que ele não vai ficar. Coisa que eu acho muito improvável, quase impossível. Porque o certo é ele falar, bicho, eu cheguei aqui, um elenco esfacelado emocionalmente, jogador chorando pelos cantos pela saída do antigo treinador, jogador que era xingado, esculachado, humilhado. Tem alguma possibilidade do Diniz ajudar o Fluminense ou de fuder o Fluminense ainda? Não, né? Pode ajudar o Fluminense ganhando do Bragantino. Mas ele pode perder o Fluminense. Ele pode atrapalhar o Fluminense perdendo pro Bragantino também, né? Existem as duas possibilidades. Depois ele pega o Palmeiras. Pega o Juventude na última rodada. O Fernando Diniz ainda vai ser importante se o Fluminense quiser ficar na Série A, mano. Olha aí, cara. Pelo antigo treinador, comemorando a saída dele. Um elenco velho, mano, cheio de jogador lesionado. Os moleques novos se cagando nas calças. Cenário de guerra que o Mano encontrou quando ele chegou no Fluminense. O certo é ele falar isso. Fiz milagre. Fiz milagre. Aí eu fico pensando, já pensando, sem poder pensar. Estou cometendo um erro nesse momento. Eu tô cometendo um erro nesse momento. Porque eu já tô pensando em 2025. Sendo que a gente tem uma... Tem o quê? Tem o quê, Dezão? Eu ia falar um termo chulo agora, por isso que eu me segurei. Se segurou, né? A gente tem um problema enorme. Ah, ele ia falar que tem uma pica enorme pra resolver, né? Tá bom, tá tudo bem, dá pra entender. Pra
para resolver ainda em 2024. A nossa situação é crítica. Mas eu já estou pensando erradamente em 2025. Tira o Mano. Vai trazer quem? Renato Gaúcho. Já falamos sobre o Renato Gaúcho aqui nos últimos dias, né? Não dá treino, o Grêmio tá lá, aquela merda, o caos. Renato Gaúcho. Aí o Cuca. Cuca também não pode falar do Cuca, porque o Cuca, além de abandonar todos os trabalhos, tem aquele problema extracampo que uma boa parcela da torcida não vai dar paz pro Cuca pelos erros que ele cometeu na vida dele. Então o Cuca também não dá, porque vai trazer instabilidade. Não, vamos no Luiz Castro. Postei hoje lá no canal do Dezão, quem não segue no Instagram, uma página Luiz somente Castro. sobre futebol. O petróleo? Curiosidades, informações, enfim, é o mundo do futebol, tá? Postei lá no canal do Dezão, faço questão de ver pra vocês. O Luiz Castro. O que o Luiz Castro exigiu pra fechar com o Santos? O Santos queria contratar o Luiz Castro. O Luiz Castro botou as cartas na mesa. E as cartas na mesa do Luiz Castro são o seguinte: 2 milhões mensais de salário para a comissão técnica inteira, um aporte para a contratação de jogadores na casa dos 50 milhões de reais, 50 milhões de reais de contratação, controle do departamento de futebol e decisão sobre as categorias de base. Mudar o nome do time para Santos Castro FC, mudar o nome do estádio para Luiz Vila Belmiro e botar uma bandeira de Portugal gigantesca antes dos jogos começarem, o hino de Portugal tocar. Quer mais nada? Tudo que eu prego que não pode acontecer é o que o Luiz Castro colocou no seu, no seu pedido para o Santos. Controle sobre o departamento de futebol. Ou seja, ele que vai contratar, ele que vai escolher, ele que vai manobrar, e gerência sobre a base. Sobre a base. Então, assim, baseado nisso aqui, pra mim o Luiz Castro também carta fora do baralho. E aí, irmão? Sobra quem? Vai fazer o quê pra 2025? Mas agora não é hora de pensar nisso, não. Eu tô cometendo um erro aqui. O nosso problema é daqui a 3 dias. Hoje é sábado. Terça-feira, Fluminense e Criciúma no Maracanã. Galera, não tem outra saída. Não tem outra saída. Ou o Fluminense vence o Criciúma e abre 4 pontos da zona do rebaixamento. É isso mesmo, 4 pontos. Porque os 2 times que estão na zona, tirando o Atlético Goianiense e Cuiabá, que já caíram, é Red Bull Bragantino e Criciúma. O Red Bull Bragantino vai pegar o Internacional no Beira-Rio. O Inter ainda sonhando até com título. É quase impossível, mas estão naquela vibe ali, 16 jogos invicto e tal. Então a tendência é o Internacional vencer o Bragantino. É isso mesmo, E porrada. a gente enfrenta o outro time que tá na zona, que é o Criciúma, confronto direto. Criciúma em crise, vestiário em crise, grupo rachado, jogador afastado por indisciplina. Se eu não me engano, foi o Alano. Atacante. Amém? Papo reto? Rapaz! Criciúma não pretende contar com Alano pra temporada. Que é isso? Meritão pede liberação do Criciúma pra resolver problemas pessoais. Ou seja, o clube e o time tá aos cacos. Crise total no Criciúma. Se o Fluminense não ganhar do Criciúma, terça-feira, 19 horas no Maracanã, ele estará decretando o seu rebaixamento para a Série B. Não acho. Mesmo que isso não aconteça matematicamente. Eu não acho que vai estar decretando, pô. Ele vai estar com 38 pontos, tem 3 jogos pra jogar, um contra o Cuiabá em casa, se ganha o Cuiabá vai a 41, e aí teria que fazer um ponto ali contra Palmeiras fora ou Atlético Paranaense fora. Palmeiras fora eu acho muito difícil, mas Atlético Paranaense dá pra você pontuar. Às vezes o 42 não cai. Se ele se complica contra o Criciúma, ele se complica muito na tabela. Muito. Mas não acho que decreta nada não, pô. Tá ligado? Se a gente não Quem ganhar dera. do Criciúma no Maracanã na próxima terça-feira, 19 horas, acabou. Uma coisa é você sonhar com 44 pontos. Uma coisa é você se iludir que 43 salva. Outra coisa é o blefe de achar que 40, 41, 42 vai salvar da segunda divisão. Não
vai. Não vai. Ou o Fluminense soma no mínimo 44 pontos, ou a probabilidade dele ser rebaixado para a Série B vai ser gigantesca. Então entenda o que eu tô falando. Terça-feira, 19 horas, é vida ou morte. Talvez venha a ser o jogo mais importante, sei lá, dos últimos tempos. Olha o que eu falei. Com a final da Libertadores tendo completado um ano agora no dia 4 de novembro, fica difícil a gente falar o jogo mais importante, sei lá de quanto tempo, né? Mas, cara, permanecer na Série A pode definir o futuro do Fluminense. Olha o que eu falei. De planejamento, pô. Tem que olhar fora da caixa também, entendeu? E o futuro que eu tô falando não é só 2025, não. Uma queda para a segunda divisão vai diminuir receita. O Fluminense pode ter que virar SAF desesperadamente, ser vendido a qualquer preço, ser vendido para qualquer um. Que é uma merda. E aí eu tenho propriedade, né? E daí, irmão? Ladeira abaixo. O Fluminense precisa ficar na Série A. E a nossa permanência na Série A, ela passa por uma vitória diante do Criciúma. Se empatar... Papo reto, mano. Eu posso fazer sabor pro Fluminense, né? Se o Fluminense cair, coincidentemente, uma empresa que gosta de comprar clube de futebol, já até comprou um do Rio, saiu desse time do Rio, pô, agora abriu o caminho pra fechar com outro. 777, os milionários, bilionário americano lá, Josh Wander, os malucos ponta firme mesmo. Aí, é uma boa se pá, não é não? Vou perder pro Criciúma. Aí, meus amigos, é só milagre. Só milagre, tá bom? Estamos aí com 7.500 pessoas presentes. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês puderem deixar o like aí, se inscrever no canal. Participem, o chat aí é para todo mundo que é inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreva para você poder participar do chat. O Live Pix tá o QR Code aqui em cima. Eu acho que o problema do Live Pix já foi... Moleque, se o Fluminense for rebaixado, a live do Dazão bate 20 mil pessoas. Vocês têm noção disso? Consertado, tá? Já foi consertado. Inclusive, já temos aqui alguns áudios, tá? Não tá fazendo o barulhinho, pelo menos eu não ouvi. Não sei se a mensagem tá indo pra tela também, mas eu consigo ler aqui, tomara que o áudio funcione, ok? Primeiro Live Pix da noite do Fogudo. Torcedor do Botafogo aí. Não tá indo pra tela, mas eu vou conseguir ler, tá? A mensagem do Fogudo fala o seguinte: vocês vão ter que empatar com o Palmeiras pro Fogão ser campeão. Fogudo, acho que você tem outras coisas pra se preocupar agora, já que não é o último jogo do campeonato e lá empatar com o Palmeiras, Fluminense ganhar, empatar com o Palmeiras, enfim. Se preocupe em ganhar do Vitória primeiro, se preocupe em não perder pro Palmeiras no confronto direto, né? Então, assim, não se preocupa com esse jogo lá no final, não, tá? Porque muita coisa vai acontecer até lá. Teve um bobão aqui que escreveu uma besteira que eu não vou ler, né? Quanto mais em live pós-jogo tensa, não tem a mínima condição de esse tipo de mensagem ir pra tela, tá? O Antônio Júnior deixou um áudio aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio do Antônio no ar. Vamos ver. O problema desse time, André, é a falta de querência, pô. Que jogo de merda, velho, foi hoje. Menos mal o empate, mas que jogo de merda do caralho. O cara vê os caras sem a mínima responsabilidade marcando o cara. Esse Martinelli, puta que pariu, que cara desgraçado, que cara sem brilho do caralho, meu irmão. Entendeu? É jogador que o que a gente vê que tá querendo sair do time também, botando perninha. E aí ele ia xingar, né? Ele ia xingar, mas ele mandou outro áudio. Vamos ver. E outra coisa, André, que tem que ocorrer é que a torcida tem que ter cobrança nesse time. Não é porque falta 4 jogos para encerrar que tem que abraçar incondicionalmente. Não, tem que ter cobrança. O Fluminense tá faltando cobrança. Cobrança de jogador vagabundo que não quer nada. Entendeu? Tem que ter cobrança sim. Cobrança de presidente, de gestor, filha da puta que não bota cara. Tem que ter cobrança. Tá entendendo? Esse é o meu recado aí pra torcida todinha.
É isso, Antônio. E é por isso, brother. É por isso que eu peço uma ampla reformulação para 2025, inclusive no departamento de futebol. Porque com todo o respeito que eu tenho mesmo, de verdade, pelo seu Paulo Angione, alguém consegue ver o seu Paulo Angione indo no vestiário, cobrando de jogador, cobrando de treinador? Alguém consegue ver ele exercendo essa função? Teoricamente, o Fred poderia fazer isso, mas o Fred pulou do barco. O Fred abandonou a nau antes que ela O quê? Fez o quê? Teoricamente, o Fred poderia fazer isso, mas o Fred pulou do barco. Abandonou onde? O Fred abandonou a nau. Assim, flusão. Antes que ela afundasse. Fugiu, ó. Meteu o pé. Quem faz a função do Fred? Ninguém. Ninguém. Não, mas isso que o... Brincadeiras à parte, isso que o Dezão falou faz muito sentido. Como é que pode um cara que exerce uma função na diretoria do clube sair da diretoria do clube, deixar o espaço vago e não vir ninguém? Isso só dá margem para duas interpretações. Uma, pô, existe uma posição importante dentro da diretoria que está vazia e não tem ninguém fazendo, e isso é um elo fraco do Fluminense. Ou a função não era tão importante, dá pra ficar sem, e aí fica injustificável, porque se não é importante, pra que o cara tava lá esse tempo todo, tá ligado? Então é muito louco, viado. Então a cobrança sobra pra quem? Só tem o Mário pra fazer. Vocês acham que o Mário faz? Que Mário? Uma pergunta que eu tô fazendo. Tu acha que o Mário chuta lixeira no vestiário, que ele grita com o jogador? Você acha que ele faz isso? É a função do presidente do clube fazer isso? Ou tinha que ter um diretor de futebol? Ou tinha que ter um vice-presidente de futebol? Alguém que fizesse a função que o Marcos Braz faz no Flamengo, por exemplo. Não tem isso no Fluminense, cara. Mas aí é bom. Não tem. Eu não consigo ver uma cobrança pesada partindo de cima pra baixo. E aí tu vê uma bagunça do caralho, jogador descompromissado. Hoje, Antônio, sinceramente, eu nem acho que tenha faltado vontade, não. Juro pra você. Eu não sei vocês que estão assistindo aí, qual é a opinião da galera. Também não achei que faltou vontade, não. Eu não acho que tenha faltado vontade. O Fluminense começou até com bastante vontade, um time compromissado, um time agressivo, vertical. O Fortaleza é melhor mesmo, mais organizado. Pra cima do Fortaleza. Abriu o placar. E aí, depois da cagada do Martinelli, o emocional, o psicológico do time, ele desmoronou. Foi pro escambau. Meu irmão, o Fluminense derreteu como um castelo de areia. E? Acabou. Acabou. It's over. Hoje, de verdade, não acho que faltou querência, não. Faltou qualidade, faltou segurança, faltou organização. É isso que eu acho. Tá? O problema é que o Fluminense... Os jogadores estão inseguros, os jogadores estão com medo, tem medo de arriscar. Não tô julgando, mano. Já falei, quem paga o ingresso tá no Maracanã, faz o que quiser. Mas depois do empate do Fortaleza, a cada toque do Martinelli na bola era vaia. Caralho, se cagou nas calças todo, mano. Se cagou nas calças. E aí o time todo desmoronou junto com ele. Aí no segundo tempo, repito, a postura do Fortaleza ajudou a gente. A postura do Fortaleza ajudou a gente. O Fortaleza respeitou demais o Fluminense. Também achei, mano. Cara, eu também tive essa sensação. Eu não falei isso na live porque, cara, eu acho que talvez seria muita pretensão da minha parte, mas eu acho que o Fortaleza, se ele continua jogando, era mais chance dele fazer o terceiro do que do Fluminense empatar o jogo. Tá ligado? Se o Fortaleza tivesse saído mais pro jogo, se o Fortaleza tivesse sido agressivo no Maracanã, como ele é agressivo no Castelão, a gente tinha perdido o jogo hoje. O Fortaleza respeitou demais o Fluminense no segundo tempo. E aí foi castigado tomando gol de empate. Se eles tivessem sido agressivos no Maracanã, como eles são lá no Castelão, eles tinham vencido a partida. E não é a primeira vez que o Fortaleza faz isso não, tá? Contra o Botafogo, o Nilton Santos foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Veio pra se defender, se defender, tomou o gol. Quando for sair, saiu de forma desorganizada, tomou outro. Tomou outro. Foi assim que o Fortaleza perdeu o Botafogo no Engenhão.
A mesma coisa, respeitou demais. O Fortaleza tem time pra jogar mais fora de casa. Por isso que eles não ganharam o jogo hoje. Não foi por mérito nosso, não. Foi mais por defeitos do Fortaleza que propriamente mérito nosso. Cara, a gente fez o segundo gol, assistência do Renato Augusto e gol do Germancano. 2 jogadores que vieram do banco, já no raspo. No fim de suas carreiras. Germancano é ídolo pra... Caralho, valeu, JP. Amassou, viado. Caralho, faz o L, fez o gol do empate. Trouxe um pontinho. Que se Deus quiser vai ser esse pontinho que vai manter a gente na Série A. Mas quem viu o jogo sabe que o Cano não acertou mais nada. Foi só aquela bolinha pra dentro ali, acabou e tá tudo bem. Essa é a função dele. Outra coisa que eu fico me cobrando. Lembra no meio do ano, quando nós pedimos centroavante? Lembra que eu passei a janela de transferências inteiro? Tem que contratar um centroavante, tem que contratar um centroavante. Não, André, é o Cauã Elias. Eu falei, não é o Cauã Elias. Cauã Elias acabou de completar na época 18 anos de idade. Esse moleque vai oscilar. Ele vai oscilar. Você não pode colocar a responsabilidade dos gols de um time que tá na lama nos pés do moleque de 18 anos. É até uma covardia com ele. Olha aí a crítica. Não deu outra. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro jogo que o Cauã tá sendo vaiado, que a torcida reclama que o Fluminense não tem atacante, não tem centroavante. Não tem centroavante? Não tem porquê. Porque o Mano não quis e o Mário aceitou. Não, treinador, não precisamos de centroavante, não. Temos Cauã Elias, John Kennedy e Germancano. Não precisamos de um centroavante. Sendo que nenhum dos 3 tem a característica de um centroavantão grandalhão de área. Estilo Verratti, estilo... Entre outros, uma porrada que tem por aí. Tá pagando o preço agora. Olha aí. Não é à toa que é o 3º pior ataque do campeonato. Não foi por falta de aviso, né? A gente pediu. Tá aí, ó. Tá aí. Mais uma vez. Enfim. Vamos lá. Eu vou ter que ler... Eu vou ter que ler as mensagens aqui antes, tá? Porque é muito rival aí mandando besteira. E eu não vou ler besteira. Não é besteira contra o Fluminense, não. É coisa de pornografia e tal. E essa aqui não é live pra isso, tá? Então eu peço que vocês evitem fazer isso pra não gastar dinheiro à toa, porque eu não vou ler. Não é live da putaria, não, porra. As mensagens também não estão indo pra tela, pessoal. Não sei, o Live Pix tá bugado essa merda. Mas eu tô conseguindo ler aqui, então eu vou ler a mensagem. O Caio Raiva, contida, escreveu: Dezão, não aguento mais o Martinelli. Ele não é titular em nenhum time da Série A. Mário precisa ser cobrado urgente. Da minha parte já tá sendo. Há semanas. Todos os dias. Eu falo a mesma coisa. Acabou o campeonato. Porque agora não tem muito o que fazer. Agora é rezar, mano. Da nossa parte, é rezar. Agora, acabou o campeonato. Fluminense na Série A. Meu irmão, acabei de falar agora, minutos atrás. A torcida inteira junta, todos. Quando que é a eleição no Fluminense? Tem que cobrar por uma ampla reformulação. Começando de cima pra baixo. Sabe qual é meu medo? Tô vendo um monte de gente já elogiar a entrada do Renato Augusto. Tô vendo um monte de gente elogiar que o Renato Augusto entrou bem. Deu assistência, André. Deu carrinho, entrou com vontade. Sabe o que isso vai significar, essas últimas partidas? O Renato Augusto entrar mais ou menos, dar uma assistênciazinha como ele deu hoje, talvez fazer um golzinho, talvez fazer alguma coisa. Sabe o que isso vai significar? A permanência do Renato Augusto para 2025. As últimas rodadas do Brasileiro serão utilizadas como justificativa para o Renato Augusto cumprir seu contrato em 2025. Quer apostar o quê? Você quer apostar o quê? Já vi um monte de gente aqui no chat elogiando ele. Essas últimas partidas do Renato Augusto, elas vão servir para a permanência dele em 2025. Você quer apostar o quê? Então pensa bem antes de ficar exaltando o Renato Augusto, tá? Ó, jogou pra caralho. Ó, foi bem. Entrou bem, Dezão. Entrou bem. É isso que a gente quer pro ano que vem. Pensa bem, mano. Pensa bem. Não se ilude não, tá? Foi um ano inteiro 0 à esquerda, sem jogar. Assistente técnico do Mano. Aí vai entrar
Ele tem qualidade, ele não é bagre, ele só não tem condição física mais. Jogar bola, todo mundo sabe que o Renato Augusto é craque. O problema dele é a idade, a condição física. O Renato Augusto foi um craque na sua carreira. Então, mano, se deixar livre, se deixar ele sozinho, com liberdade, ele vai dar uma assistência, ele vai fazer um gol. Mas não é mais um jogador, na minha opinião, ele não tem mais condições físicas de ser competitivo a nível de Série A. Mas é isso mesmo. Do Campeonato Brasileiro. E é na Série A que o Fluminense vai ficar. Vocês antes não vão ter o gostinho de ver o Fluminense na Série B. Não vão. Não vão. Muito mais por méritos de quem tá atrás da gente do que nosso. De fato. Muito mais por falta de qualidade do Bragantino, do Criciúma. É o que eu tô falando, que eu acho que vai acontecer mesmo, tá ligado? Moleque, se os caras fossem minimamente mais competentes, mas assim, não precisava ser minimamente mais competente. Pô, o Criciúma tinha vencido o Vitória em casa, tava com 40. O Bragantino tinha vencido, pô, mano, eu não vou nem falar o São Paulo. Tinha vencido o Cuiabá, rebaixado em casa. Tava com 40. Tipo assim, o Fluminense tava dentro da zona. Não tô falando de coisas absurdas. Do que por méritos nossos. Mas vocês não vão ter o gostinho de ver o Fluminense na Série B. E é um jogador do nível físico do Renato Augusto que vocês querem pra 2025? É isso? Então pensem bem. A gente não tá falando se ele é bom, se ele é ruim, se ele é bagre ou se ele não é. A gente tá falando de nível competitivo. Ele não tem mais nível competitivo. Tá? O Jamil, meu filho de 7 anos chorando, falando que não consegue deixar de estar triste todo dia. Triste demais isso. É muito triste, Jamil. Esse momento de 2024, cara, ele é muito difícil, principalmente pelo que a gente viveu em 2023, né? A gente saiu do céu ao inferno, literalmente. A gente vive um sentimento antagônico. E para criança que não conseguiu desenvolver esse ajuste fino em relação aos sentimentos, né, extremos, sair da alegria extrema para a tristeza extrema, é complicado. As crianças sofrem muito mais do que a gente. O Bruno Fogão. Cara, sou Botafogo, mas o LC é furada. Cara, quem é LC? Se ele tiver com a chave do departamento de futebol, o Luiz Castro. Cara, sou botafoguense, mas o Luiz Castro é furada. Se ele tiver com a chave do departamento de futebol, vai trazer só bagre, como Sauer, Lucas Fernandes, etc. Ô, Bruno, eu sou muito contra que treinador tenha gerência sobre o departamento de futebol. Isso é um absurdo, mano. Eu acho isso um absurdo. Ele fala isso toda a live mesmo. Eu coloco o Mário como principal responsável pelo ano podre do Fluminense por ele ter permitido que o Diniz fizesse isso. É porque é aquele negócio, mano. O cara vai lá, o treinador vai lá, traz o jogador da confiança dele. Aí daqui a pouco ele tá fora do clube, fica lá o cara lá, não é relacionado, só recebe salário. Aí passa um ano, acaba o contrato, o cara sai, processa o clube. É foda, é uma merda. Por ele ter permitido que o Diniz tivesse total gerência no departamento de futebol do Fluminense. Enxertou uma porrada de jogador velho, incapaz no time, foi embora, foi demitido por incompetência, e agora os bagres estão aí, ó. E a gente não tem quem colocar em campo, ou coloca os bagres que ele trouxe. Eu sou terminantemente contra isso. Contra. Se o Luiz Castro realmente fez essas exigências, no Fluminense, por mim, eu não mando em nada, eu sou só torcedor, me comunico com vocês, e ele é completamente carta fora do baralho. Tá? Mas, como eu não mando em porra nenhuma. Vamos lá. O João Frango escreveu: não sou tricolor, mas a impressão que passa é que se o Fluminense se salvar, vai ser candidato forte a cair ano que vem. Ô, Frango, ano que vem é outra história. Tudo muda de um ano para outro, cara. Tudo muda de um ano para outro. Se o Fluminense ano que vem tiver o mesmo time, o mesmo elenco, o mesmo treinador, a mesma diretoria, tudo igual, se não cair esse ano, cai ano que vem, não tem dúvida. Cai ano que vem. Mas assim, é muito precoce para falar. Ano passado, eu tava comemorando o título da Libertadores. Esse ano eu tô lutando desesperadamente para não cair para a Série B. Você tem noção como as coisas mudam? Como a chavezinha no futebol muda muito rápido? Então fazer qualquer projeção para o ano que vem é besteira. A gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer ano que vem. Não querendo viver o que a gente está vivendo esse ano, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que projetar. A gente não, né? Nós somos torcedores. A diretoria tem que fazer um trabalho diferente em 2025 para que, André?
para que 2024 não se repita. Tá aí.